Começando a live aqui, mais uma live de física para o Enem. Simbora, galera, simbora. Revisão Enem de física. Essa nossa aula aqui é de ondulatória e ótica, beleza? Simplesmente uma das matérias que mais caem no Enem. Então, simbora, né? Seja presente aí, Mari, seja bem-vindo aí, Brandon. Vamos lá. Então, a primeira questão aqui. Herschel, em 1880, começou a escrever sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente e queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuem para o aquecimento. Para isso, ele projetou sobre um anteparo o espectro solar obtido por um prisma, colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que um dos termômetros iluminados indicou um aumento de temperatura maior para uma determinada faixa de frequências. Aí tem, né, qual basicamente seria a nossa fonte, né? Para verificar a hipótese de Herschel, um estudante montou um dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água, a mesma temperatura inicial e separados por um material isolante térmico e refletor, são posicionados lado a lado no interior de uma caixa de material isolante térmico e opaco. A luz solar, ao entrar na caixa, atravessa o prisma e incide sobre os recipientes. O estudante aguarda até que ocorra o aumento da temperatura e afere em cada recipiente. Afere a temperatura em cada recipiente, beleza? Em qual dos recipientes a água terá maior temperatura ao final do experimento? Vamos lá, feito a leitura aqui. Fala, galera, boa noite Jennifer, Pedro Bispo, grande Pedrão, Felipe, Maria Fernanda, Bernardo, Xir, Caroline, Nicolas, Gabriel, boa noite a todos. Vamos lá, primeiramente, o que é um prisma? Eu vou dar um zoom aqui na imagem. O que é um prisma? O prisma é um material transparente, beleza? Esse material transparente, ele vai sofrer a luz ao passar de um meio para dentro dele vai sofrer uma refração. Então aqui a gente tem a luz solar. Essa luz solar aqui é uma luz branca, beleza? Então o que basicamente acontece é que quando essa luz branca ela passa pelo prisma, esse prisma, além de sofrer refração, né, fazer a luz sofrer refração, ela faz a luz sofrer uma dispersão. O que seria essa dispersão? Seria basicamente o espalhamento da luz branca em todas as cores. Então aqui a gente está separando basicamente 5 delas. Então aqui, ó, vermelho. Essa primeira aqui é vermelha, beleza? E lá do outro lado uma violeta. Vou colocar aqui um rosinho. Beleza? E no meio um verde. No meio sempre é o verde. Quando se fala de luz, arco-íris e tal, no meio sempre está o verde. Perfeito? Então basicamente a gente tem isso aqui. Suave, fala Fernando, beleza? Boa noite. Então vamos imaginar a seguinte situação. Aqui a gente tem os 5 recipientes. Beleza? Os 5. O A está recebendo energia da luz vermelha, o B de uma luz laranja, o C de uma luz verde, o D de uma luz azul e o E de uma luz violeta. Todos eles estão recebendo luz. Só que um deles vai receber mais energia, né? Mais energia na forma de calor e, consequentemente, vai esquentar mais. Qual desses aqui? A priori, acredito que a maioria de vocês, se fosse chutar, chutaria vermelho, que seria o A. Se fosse chutar o vermelho, o A, perfeito, estaria certinho. E aí, basicamente, o que acontece? Uma dica, primeiramente. Qual dessas luzes aqui, né, vermelho, verde e tal, qual delas, basicamente, a gente tem uma fonte de energia na forma de calor, né? Qual dessas cores aqui gera mais calor? É vermelha. E se você pensar, Wallace, justamente porque a vermelha é uma luz quente, então, quando a gente fala de cor vermelha, é ela que mais tem energia próxima do infravermelho, que é a luz de calor. A violeta é aquela que mais gera energia devido à sua frequência, mais para a ejeção de elétrons no efeito fotoelétrico. Então são duas coisas aí diferentes. A gente absorve energia na forma de calor e não na energia, né, para a ejeção de elétrons. Então, como necessariamente a luz vermelha que mais tem energia na forma de calor é o recipiente A, gabarito letra A. Eu vou dar um aumento aqui na imagem. Se por acaso ficar ruim o texto aqui, vocês comentam. Perfeito? Se por acaso ficar muito esticado e tal. Beleza? A primeira questãozinha aí foi. Segunda questão.
Para se deslocar e obter alimentos, alguns mamíferos, como morcegos e golfinhos, contam com uma sofisticada capacidade biológica de detectar a posição de objetos e animais pela emissão e recepção de ondas ultrassônicas. O fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade biológica é a... Então aqui a gente tem 5 dos 7 fenômenos ondulatórios. Beleza? Reflexão, difração, refração, dispersão não necessariamente é, polarização, então aqui temos 4. Além da reflexão, difração, refração e polarização, a gente tem o famoso efeito Doppler. Aí a gente tem a ressonância, falta uma, que é a interferência. Não é nenhum desses três porque não está nas opções. Mas o enunciado fala o fenômeno ondulatório que permite o uso dessa capacidade. Que capacidade é essa? Capacidade de detectar a posição de objetos pela emissão de alguma coisa e pela recepção. Então, basicamente, o que acontece? A gente pode pegar aí o exemplo de um morcego, beleza? Vamos pegar aqui e colocar a cor preta, né? Então, a gente tem aqui o morcego, né? O Batman, por exemplo. E aí esse Batman, o morcego, ele vai emitir uma onda ultrassônica. Essa onda ultrassônica ela vai se propagar para frente, vai incidir em algum bicho, em algum anteparo, algum objeto qualquer que seja ele, e vai voltar. Beleza? Então, vamos lá. A onda necessariamente precisa bater, incidir e voltar. Qual das ondas, né, qual dos fenômenos presentes aqui, a gente pode dizer que essa onda bate e volta, beleza? Se essa onda bate e volta, é porque essa onda sofreu reflexão, beleza? Wallace, me explica quais são as outras? Explico sim, querido. Vamos lá. Letra B, difração. Vamos imaginar aqui o seguinte, nós temos aqui a nossa boca. A nossa boca ela tem um tamanho. E esse tamanho ele é suficiente para fazer o quê? Para espalhar as ondas sonoras que a gente emite. Beleza? Se a gente não tivesse a boca da forma que ela é, essa onda provavelmente iria apenas em linha reta e só seria capaz de ouvir quem estivesse literalmente na nossa frente. Perfeito? O microfone está aqui embaixo, por exemplo. Eu estou falando aqui, o microfone está aqui embaixo e ele está captando o sinal. Por quê? Porque a onda ela se espalha devido a essa difração. A onda contorna o obstáculo e, consequentemente, se espalha logo depois disso. Refração é quando a onda ela muda de meio, beleza? Muda de meio, sofre refração. Então a luz vai da água para o ar, do ar para a água, do ar para o vidro, do vidro para a água. Ela sofreu uma refração. Dispersão é isso que a gente acabou de visualizar aqui na questão anterior, beleza? Dispersão é quando a luz se espalha em várias cores. E a polarização é o que acontece quando a gente basicamente fala sobre, por exemplo, filtro. Óculos com polarizadores, né? Eles filtram uma determinada direção da luz. Então, por exemplo, se a onda ela vem aqui vertical e eu tenho um filtro vertical, essa onda vertical vai passar. Mas se eu tenho um filtro horizontal, essa onda não passa. Eu só vou permitir com esse filtro horizontal a passagem de onda horizontal e não vertical. Pegar a visão? Então, polarização é isso, você filtrar a direção de uma onda em específico. Beleza? Boa noite a todos, boa noite a todas. Próxima questão, então. Qualquer dúvida aí, só comentar. Vamos lá, questão de número 3. Alguns cinemas apresentam uma tecnologia em que as imagens dos filmes parecem tridimensionais, baseada na utilização de óculos 3D. Após atravessar cada lente dos óculos, as ondas luminosas que compõem as imagens do filme emergem vibrando apenas na direção vertical ou apenas na direção horizontal. Então vamos lá, as ondas vêm e logo em seguida elas emergem vibrando apenas em uma direção vertical ou apenas na direção horizontal. Pô, parece muito com o que a gente acabou de visualizar ali, né? Com base nas informações e funcionamento do óculos 3D por meio desse fenômeno ondulatório. Então vamos lá, primeiramente, lente. O que essa lente vai dizer? Vamos lá, Lucas, vamos lá, hidro, reflexão, refração. Você está falando dessa questão 3 aqui ou da questão 2? Beleza? Difração seria propagação do som, mini. Vamos lá, difração não vai acontecer apenas no som, beleza? Vai acontecer com qualquer onda, desde que ela sofra aquela questão de espalhamento.
Beleza? Eu vou dar um outro exemplo aqui para você já já. Deixa eu só finalizar essa questão 3 aqui. Beleza? Então, Hidro, vamos lá. Das 15 questões em média que caem no Enem, tem as questões conceituais e também tem as questões de conta. Beleza? E aí as questões de conta deve ter um terço a metade da prova e a questão conceitual deve ser aí um outro terço a metade da prova. Né? Vai depender muito do ano. Né? Tem ano que caiu 6 7 questões de conceito, tem questão que caiu 4 5 tem outro que caiu 8. Né? Então é entre 30% e 50% de questão conceitual, assim. Beleza? Quem macetou aí, Marina, Júlia e, e uma outra pessoa que tinha falado de polarização, certíssima resposta, polarização. Toda questão que estiver falando de lente, né? Tu leu lente e falou de fenômeno ondulatório, já vai ser direto refração ou polarização. Beleza? E aí o enunciado, ele falou, além da lente, ele falou outra coisa. Ele falou sobre a questão dos óculos 3D. E ele falou justamente disso, né? Um dos óculos vai, né, se deslocar na direção vertical e o outro óculos vai fazer aí o deslocamento na horizontal. Então é polarização. Beleza? Você, Pana. Já deve aparecer alguma questão de conta aí, sim. Foi a BNCC, né? O novo ensino médio, né? Eu vi. Colocaram física dois tempos no último e só, né? Uma parada assim. Faz um tempo que eu não vi como é que ficou a grade horária dos colégios. Mas eu vi que fizeram ali uma atrocidade com o currículo dos colégios públicos. Então, vamos lá. É, a reflexão, né? Toda reflexão vai gerar uma polarização, mas não necessariamente essa polarização vai ser dessa forma. Eu vou fazer um desenho aqui, vou apagar isso. Vamos lá. Eu vou fazer o desenho aqui de um óculos, tipo Harry Potter, tá? Óculosinho, beleza. E aí eu vou fazer aqui agora, bem fininho, uma luz amarela. E essa luz amarela aqui, ela tem duas direções, uma vertical e uma horizontal. Deixa eu colocar agora de uma outra cor, só para não confundir, né? Vamos lá, vermelho agora. Beleza. Então, ó, temos aqui uma onda amarela e uma onda vermelha. Suave. O que acontece? Luz, assim como onda de rádio, raio-x, ultravioleta, infravermelho, mais o que? O próprio ultravioleta, o raio gama, micro-ondas, todas essas ondas elas são eletromagnéticas. Então, na componente da onda, ela tem ali uma parte que é elétrica e uma parte que é magnética. Aí, eu vou dar um zoom aqui. Então, se você observar bem, a gente tem aqui uma imagem, né, dentro dessa imagem a gente tem uma parte que é amarela, não sei se você está conseguindo ver devido à claridade talvez, né, mas a gente tem uma parte, uma componente elétrica que é amarela e uma componente magnética que é vermelha. O que basicamente o filtro polarizador ele vai fazer? Eu vou colocar aqui agora de marrom. Se nesse óculos aqui eu tiver, por exemplo, uma polarização vertical e no outro a gente tiver uma polarização horizontal, em um deles a gente só vai permitir o deslocamento de uma dessas ondas aí. Então aqui ó, o filtro é vertical, então só vai passar essa onda amarela porque ela é vertical. Já na outra lente ali, a gente só vai permitir essa passagem dessa onda horizontal. Então a gente vai basicamente ter isso aqui. Eu posso ter duas lentes verticais? Posso. Posso ter duas lentes com polarização horizontal? Posso. Mas não é o caso da lente de cinema. Beleza? Eu não posso ter os dois ali. Tanto que eu uso os dois, aí se sobrepõem as imagens e por conta da sobreposição das imagens eu acabo vendo o efeito 3D. Suave? Conseguiu entender agora? A reflexão é quando a onda bate e ela volta. A polarização não. A polarização é uma questão de filtrar uma determinada onda. Beleza? Obrigado pelo seu like aí, Gui. Vamos embora. Vamos lá. Questão 4. Qualquer comentário aí, qualquer dúvida, manda ver no chat aí. Questão de número 4. Né? Como essas primeiras aqui é basicamente sobre o conceito de fenômenos ondulatórios, que sempre cai, né? As mais de conta vão estar mais para o final.
né? Aqui já tem uma interpretação, aqui já tem uma conta, né? Essa parte aqui de onda, como ela é muito mais teórica, ela tem, né? Conta? Tem, mas essas primeiras aqui não, acabam não tendo. Vamos lá. 4. Alguns modelos mais modernos de fone de ouvido têm um recurso chamado cancelador de ruídos ativos. Beleza? Constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído desses fones de ouvido? Então se liga, primeiramente, se você tem um fone, né, e esse fone, vou fazer um ouvidinho aqui, ó. Se por acaso você tem um fone desses tipos aqui, ó, pode ser que ele tenha esse cancelador de ruído? Pode, mas é muito mais provável que ele, devido ter a espuma nele, ele faça apenas a atenuação do sinal. Beleza? Basicamente seria o seguinte, vou dar um exemplo. Tá chegando um ruído aqui de 60 decibéis. Tem alguns fones aqui de obra, por exemplo, que eles reduzem 17, né, 23, 30 dB. Então, se ele está reduzindo 17, aqui do outro lado seria 47 decibéis, ou seja, seria uma atenuação muito grande. Isso só está diminuindo, beleza? Só está diminuindo, não quer dizer que seja um cancelador. Agora, o que esse cancelador de ruídos ativos vai fazer? Vamos lá. O que... Então, nessa daqui, a priori, sim. Eu fiz uma de eletromagnetismo ontem, hoje de manhã, e agora a gente vai fazer de ondulatório. Beleza, Nami? É uma das matérias que mais caem no Enem. Então vamos lá. O que basicamente seria esse cancelador de ruídos? Vamos lá. Vamos imaginar, vou dar um zoom aqui. Vamos imaginar que essa onda está chegando aqui no fone. E aí esse fone, ele tem um microfonezinho aqui que ele vai captar como é o desenho dessa onda. E aí o que basicamente ele vai fazer? Essa onda, ela vai chegar no teu ouvido. Só que o cancelador de ruídos ativo, ele vai gerar uma onda que é exatamente igual, exceto pela sua fase oposta. E aí a gente vai ter uma onda com essa cara aqui, ó. Beleza? Ela vai ser exatamente igual, só que com fase oposta. E essa parte vai anular com essa daqui vai anular com essa de cima vai anular com a de baixo aqui, ó. E aí eles vão se anulando. E basicamente, para eles se anularem, né, anularem um com o outro, vai ter o que a gente chama de interferência. Exatamente, chat. Muito bem. Macetaram bem aí. Interferência. Suave. Então, ó. Difração não pode ser por quê? Difração é a capacidade da onda de contornar obstáculos. Então, a onda, ela poderia contornar o abafador, né, o fone, né, ele poderia aqui, ó, contornar isso daqui e ainda assim conseguir entrar no ouvido. Então isso não necessariamente iria cancelar o ruído. Beleza? Reflexão. A onda vai bater e vai voltar. Refração. A onda ela iria mudar de meio. Podemos dizer que sim, tudo que tiver de bloqueio e interferência, basicamente. É uma questão antiga, interferência destrutiva, exatamente, Damião. Interferência destrutiva. Então falou que o ruído vai ser interferência. Como assim, Marina? Então falou que o ruído vai ser interferência. Não entendi isso. Não entendi bem isso aí não. Comenta de novo, por favor, para poder tirar sua dúvida direitinho. Não consegui entender a sua pergunta. O efeito Doppler é uma alteração do som em função da aproximação ou do afastamento. Por exemplo, você está próximo de uma ambulância, e aí essa ambulância ela vai fazer um barulho. E aí esse barulho causado pela ambulância, se ela estiver se aproximando, o som vai ficar mais agudo, se afastando vai ficar mais grave. Beleza? Tem uma questão antiga, eu acabei não colocando aqui, mas ainda falando de interferência, tirando a dúvida do Johnny Panda, tem uma questão antiga do Enem também, que fala sobre um presídio. E aí falava, né, da impossibilidade de você fechar todo o presídio com coisa de metal para você colocar um campo elétrico zero dentro do coisinha, e uma outra possibilidade seria você gerar
gerar não, construir antenas, e essas antenas elas iriam criar uma onda eletromagnética que iria gerar interferência nas ondas de rádio para fazer ligação de celular, né? E aí seria a resposta à interferência também. Ah, sim. E aí essa interferência, Marina, pode ser tanto construtiva quanto destrutiva. Se, por exemplo, eu estou falando aqui, você estiver escutando outro barulho, você estiver me escutando e escutando a outra pessoa, essas duas ondas elas vão chegar, e se você estiver escutando as duas, vai ser interferência construtiva. Beleza? Agora, no contrário, seria interferência destrutiva. Suave? E aí, como é que seria o desenho aqui de uma interferência? Aqui seria destrutivo. Como é que seria uma interferência construtiva, Wallace? Quando elas duas tiverem o mesmo sentido, beleza? E aí essas daqui somaria com essa, geraria uma onda enorme. E aí seria interferência construtiva. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo na live de física aí, ajudando você a gabaritar física no Enem. Pô, Wallace, física é muito difícil. Cara, vamos dizer que tudo é difícil, né? Fé em Deus, tu consegue. Vambora. Questão de número 5 aqui, ó. O morcego emite pulsos de curta duração, de curta duração, né, de curto tempo. Esse som ele necessariamente vai se propagar indo e voltando. Esses sons, né, só são audíveis pelo morcego e por alguns outros animais, e eles não são audíveis para nós. Por isso que o nome é ultrassom. Ultrassom é o que a gente não escuta, som é o que a gente escuta. Então eles voltam na forma de ecos, após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações. Eu esqueci de tirar o zoom, perdão. Vamos lá. Vamos reler então. Quer falar comigo? Eu tô procurando minha casquinha de bala, né, prancha. Cara, não sei não. Só um minuto, galera. Eu vi. Cara, eu acho que eu guardei ela aqui dentro. Eu, eu coloquei ela dentro de uma bolsa amarela da Hoffman. Ah, então não vou lembrar não, preto. Vamos lá. O morcego emite pulsos de curta duração de ondas ultrassônicas, os quais voltam na forma de eco após atingirem objetos no ambiente, trazendo informações a respeito das suas dimensões, suas localizações e dos seus possíveis movimentos. Olha o que apenas um único eco, um único som, dá de informação para o morcego. Dimensão, qual o tamanho do objeto, né? Se ele emitiu som e se volta de uma forma, pode ser uma parede, ou se vai e volta, pode ser a presa dele. Suas localizações, ou seja, onde é que ele está, qual é a distância, em função justamente do tempo. Se volta muito rápido, está muito próximo. Se demora para voltar, está mais distante. E seus possíveis movimentos, ou seja, se ele está se afastando, se aproximando para a direita, indo para a esquerda. Vamos lá. Isso se dá em razão da sensibilidade do morcego em detectar o tempo gasto para os ecos voltarem, bem como das pequenas variações nas frequências e nas intensidades dos pulsos ultrassônicos. Essas características lhe permitem caçar pequenas presas, mesmo quando estão em movimento em relação a si. Considere então uma situação unidimensional em que uma mariposa se afasta em movimento retilíneo uniforme de um morcego em repouso. A distância e velocidade da mariposa, na situação descrita, seriam detectadas pelo sistema de um morcego por quais alterações nas características dos pulsos ultrassônicos. Vamos lá. A gente tem um pulso, e esse pulso ele consegue necessariamente fazer isso aqui. Detectar a dimensão, localização e seus possíveis movimentos. Vê se está dentro da sapateira. E aí, beleza, vamos lá. O que acontece? Eu vou precisar usar esse espaço aqui de cima para fazer o desenho. Vou dar um zoom. Isso, Léo, grande birimba. Saudade de tu, filhão. Parece o nome de super-herói. Vamos lá. A gente tem então aqui, ó, o morcego, o morcegão, o Batman. E aí esse morcego ele vai emitir o som.
E aí o que basicamente acontece? Eu vou fazer aqui uma mariposa. Tá. E aí o que basicamente acontece? O som ele vai bater aqui e ele vai ser refletido. Então ele vai ir e vai voltar. Beleza? Nisso que ele vai e volta, se a mariposa estiver mais afastada ou estiver mais próxima, o que vai acontecer? O tempo que ela levaria em função dessa distância aqui vai ser diferente. Então, se ela se afastou, essa distância vai aumentar. Ó, aqui seria a distância dela paradinha aqui, mas se ela se afastar, aqui vai ser uma distância maior. Beleza? Então, ele fala que ó, a mariposa se afasta. Então, se a mariposa se afasta, o tempo de retorno desse som, beleza? Vai aumentar. Então, tempo de retorno aumentado aqui D, tempo de retorno aumentado letra E. O que acontece? A intensidade, não sei se você já percebeu, se você fala com alguém e você se afasta desse alguém, o som fica um pouco mais baixo. Ah, isso eu não percebo muito, mas às vezes você só vai conseguir perceber isso em função de sei lá, uns 10 metros de diferença. 1 metro não vai dar diferença. Tirar uma risadinha. Você que é, Leozinho. Satisfação aí, filhão. Então, se ele se afasta, a distância aumenta. Se a distância aumenta, essa intensidade necessariamente vai ter que diminuir. Bichinho na minha mão. Então, a intensidade diminuiu. Beleza? Então, a gente já sabe que o tempo aumentou e a intensidade diminuiu. Letra A aqui, intensidade diminuída. Letra C, intensidade diminuída. Letra D, intensidade diminuída. Então, a gente basicamente sobrou a letra A e a letra D. Vamos lá, vamos recomeçar então. Vamos lá. Vamos recomeçar aqui. Imagina então a mariposa aqui paradona. Beleza? A mariposa que está paradona. E o som que o morcego vai fazer, né, para chegar nela, esse som foi, esse som voltou. Imagina que essa mariposa esteja, sei lá, a 10 metros. E aí com esses 10 metros, né, o som vai demorar um determinado tempo, sei lá, 0,1 segundo. Beleza? Então demorou 0,1 segundo. Eu estou chutando alguns valores aqui, beleza? Não fiz a conta, não. Se essa mariposa se afastar, essa distância não vai ser mais 10 metros, vai ser, sei lá, 16. E aí esse tempo aqui vai ser maior, não vai ser mais 0,1. Se a distância aumentou, o tempo do som ir e voltar vai ser maior. Então a gente percebeu aqui, ó, que esse tempo de retorno sofreu um aumento, beleza? Tempo de retorno aumentado. Próxima análise, que é a primeira aqui, ó, a intensidade. Se essa distância aqui aumentou, a intensidade do som que o morcego vai ouvir, do som que ele mesmo emitiu, por exemplo, você fala, tu escuta a sua própria voz, por dois motivos, a voz, né, e o ouvido estão bem próximos um do outro, e porque o som ele vai bater na parede e vai voltar. Quanto mais distante tiver uma parede do som que você vai emitir, menor vai ser a intensidade que você vai escutar desse som que está indo e voltando. Beleza? Porque a intensidade diminui, não seria que ser maior para obter mais informações de um alvo mais distante? Então, você está imaginando que o som que ele deva emitir deve ser maior. Você está certo nisso. Mas o que acontece? Ele emitiu um som, sei lá, 20 decibéis foi o som que ele emitiu. Não está aparecendo no que está escrito, né? Vou escrever no lugar errado. Imagina que o som que o morcego emitiu foi 20 decibéis. Se retornar 16 decibéis, ele, tá uma determinada distância por conta dessa redução de 20 para 16. Só que, se em vez de voltar 16, voltar 10, tá muito mais longe. Por quê? Quanto mais distância, menor vai ser a intensidade. E aí, para ele, como é que eu posso dizer? Quanto maior a distância, maior a intensidade, faz sentido ele fazer um barulho maior, mas ele não sabe o que está na frente, então ele só faz um barulho, né, e esse som vai voltar. Então, a intensidade tem que ser diminuída, o tempo de retorno tem que ser aumentado. E agora falta o quê? A frequência. Quando a gente analisa,
por conta da frequência, é por conta do efeito Doppler, que é justamente essa opçãozinha aqui. O que o efeito Doppler diz? Quando eu vou tirar o zoom aqui para poder escrever e vocês conseguirem acompanhar. No efeito Doppler, quando o som, o objeto que está gerando som, por exemplo, uma ambulância, quando o som, a origem do som se afasta, fica mais grave o som. E quando se aproxima, o som fica mais agudo. Beleza? Se vocês quiserem, eu coloco um videozinho aqui mostrando pra vocês, jogo no YouTube e tal. Basicamente se você já acompanhou algum vídeo, algum corte de Fórmula 1, o som, né, a câmera está apontando uma determinada curva, aí vem aquele carro de Fórmula 1, o som que ele faz é exatamente isso. Esse é mais agudo, é mais grave, porque ele se aproxima com o som mais agudo e quando se afasta o som fica mais grave. No caso aqui, o som que o próprio morcego emitiu vai bater na mariposa e vai retornar. Quando ele vai retornar se afastando. Então o som no afastamento vai ter que ficar mais grave. Então agora a gente mata essa questão com a última análise. Então se o som tem que ficar mais grave, a frequência tem que diminuir. E quando ficar mais aguda, essa frequência tem que aumentar. Beleza? Então a frequência percebida dele é diminuída. Já temos o gabarito aí, ó. Letra A. Essa questão aí, ela foi bem, vamos dizer assim, bem detalhada, né? Qualquer interpretação errada a gente já iria errar a questão. Lucas, entendi, no caso o som que retorna para ele é menor? Sim, sim. Ele retorna menor, sim. Não sei se você já percebeu quando, por exemplo, você está dentro do carro com a janela aberta ou, sei lá, ônibus com a janela aberta e você está muito próximo daquela divisão de uma pista. Quando você está muito próximo, o som do carro fica muito alto. Quando você se afasta para a faixa do meio, esse barulho fica menor. Por quê? O som está indo e voltando. Se está muito próximo, a intensidade com que ele volta é muito grande. Quando você vai para a faixa do meio, é menor. Quando você está dentro do banheiro, por exemplo, cantando, a acústica do banheiro é muito propícia para você escutar um som muito mais detalhado. Então o som fica mais alto, né? Mais intenso. Sacou? Isso é padrão, padrãozão. Qualquer afastamento é grave, frequência menor. Qualquer aproximação mais agudo, frequência maior. Eu vou até escrever isso daqui, né? Para vocês anotarem bem aí e ficar bem nítido na cabeça de vocês. A acústica é muito, muito, muito recorrente no Enem, né? No afastamento, deixa eu dar um zoom aqui também, e minha letra aqui não ficou das melhores. O som afasta, mais grave, frequência diminui. Aproxima, igual mais agudo, que é basicamente a frequência aumentar. Isso daqui é o efeito Doppler. Perfeito? Quando passa, o som vai diminuindo a frequência. Sim, não estou dizendo que a intensidade dele vai ficando menor. Pode diminuir também por conta da distância, mas a nossa comparação aqui é de som, por exemplo. Um som agudo, um som grave. Então, o som no afastamento fica mais grave e na aproximação fica mais agudo. Beleza? É uma questão, qual palavra-chave para mim saber que é efeito Doppler? Se você leu som, né, Marina? Se você leu na questão som, igual aqui, ó, né, falou aqui na questão 5, né, ele falou de pulsos ultrassônicos, falou isso daqui. Cadê meu negocinho? Falou aqui na questão, ó, ultrassom. E falou afastamento
ou aproximação, som, afastamento, som, aproximação, efeito Doppler. Beleza? Som e afastamento, som e aproximação, efeito Doppler. Sim, uma ambulância seria um perfeito exemplo. Bom, para a próxima, quem está chegando agora, seja bem-vindo, boa noite. Agora aqui essa questão aqui é um pouco trabalhosa. E aí, questões mais trabalhosas, elas tendem a ter uma quantidade de acerto menor. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. De vocês que estão aqui na live, vocês estão presentes aqui, quantos de vocês já ouviram falar na expressão TRI? Coloca aí, escreve aí, eu. Se você já escutou a palavra TRI. Guga Panda, Lucas Henrique, Nami, Marina. Ó, muita gente ouviu falar do TRI. Vocês entendem bem o que quer dizer TRI? O TRI, ele é o quê? É um algoritmo que prioriza dando notas mais altas, questões mais fáceis, vamos colocar entre aspas, né, em detrimento de questões mais difíceis, dando para essas questões mais difíceis uma nota menor, que é a questão basicamente de proficiência. Questões mais difíceis, menos pessoas vão acertar. Se menos pessoas vão acertar, essa pontuação vai ser menor. Questões mais fáceis, é esperado que mais pessoas acertem. Se mais pessoas acertarem, essa questão vai valer mais, sacou? Então, por exemplo, tem 15 questões, 45 questões à prova de natureza, né? 45 questões. Pode ser que uma questão, por exemplo, vou exagerar aqui em valores, não sei exatamente. Pode ser que uma questão fácil valha 100 pontos, de 0 a 1000, né? Vale 100 pontos. E uma outra questão vale 10 pontos. E aí você perde, às vezes, os mesmos 3 minutos em uma questão fácil e uma questão difícil. Então, dê sempre prioridade às questões fáceis. Wallace, mas não existe questão de física fácil. Existe sim, beleza? Então, ela passa a valer menos sim, Guga, mas ela não passa a valer tão menos ao ponto dela ser considerada uma questão difícil, sacou? Porque não é apenas a quantidade de acertos, é em relação à proficiência, né? Toda questão ela tem uma curva de expectativa de acertos e de fato quantidade de acertos que ela vai ter. Então, por exemplo, é esperado que, né, de cada 100 alunos 80 acertem, e aí, ao invés de 80 acertarem, 50 acertou. A pontuação dela, que era esperada ser aqui em cima, vai ser um pouco mais abaixo, realmente. E da mesma coisa vale para uma questão difícil, sacou? Se uma questão difícil tinha uma expectativa de 50 pontos, por exemplo, e 70 acertam, a pontuação dela vai acabar aumentando um pouco, mas não é algo extremamente gritante nisso, beleza? Então, vamos para essa questão 6 aqui. A radiação ultravioleta UV é dividida em 3 faixas de frequência, né? Para quem tinha feito, quem participou da outra live, né, mais cedo, que eu falei da camada de ozônio e pá. Vamos lá, UVA, UVB e UVC. Né? Olha as faixas, a gente tem literalmente 3, né, ultravioletas que eles basicamente funcionam mais ou menos em determinada época do ano e em determinada época do dia, beleza? Então, ultravioleta A, B e C. O A está aqui, e aí eu vou colocar aqui um amarelo, o B, e aqui uma outra cor rosinha, o VC. E aí, o que basicamente a imagem está dizendo para a gente? Que a frequência está aumentando para lá. Ou seja, a frequência da A é menor do que a do B, que é menor do que a do C. Eu vou escrever isso aqui então. Ó. Frequência da onda C é maior do que a frequência da onda B, que é maior do que a frequência da onda A. E aí uma outra coisa, se a frequência aumenta, o comprimento de onda diminui. Isso daqui é padrãozão, perfeito? A frequência nunca muda, independentemente de propagação, somente no efeito Doppler que a gente vai ter alteração dessa frequência, mas é uma frequência percebida, beleza? A frequência ela não muda quando uma onda muda de meio, beleza? Pode mudar fase, pode mudar comprimento, pode mudar velocidade, mas a frequência nunca muda, beleza alguém? Então, simbora. Se então a frequência ao aumentar diminui o comprimento de onda,
Frequência do C sendo maior do que do B do que do A, significa que o comprimento do C vai ser menor do que o comprimento do B, que vai ser menor do que o comprimento do A. Os dois são inversamente proporcionais. Beleza? E aí, então, para selecionar um filtro solar que apresente absorção máxima na faixa do B, uma pessoa analisou os espectros de absorção da radiação UV de 5 filtros solares. Então, aqui a gente vai ter que fazer uma continha, beleza? Primeira conta dessa coisinha aqui. Ele dá os valores aqui, ó, de dimensão, um nanômetro, e aqui, e o valor da velocidade da luz. Suave. Então, olha só. Para selecionar o filtro que apresente absorção máxima da faixa do UVB, uma pessoa analisou 5 filtros. Então aqui, ó, eu tenho 5 filtros, cada um deles, ó, aqui o filtro que é o 3, ele tem maior absorção nessa faixa. Beleza? Deixa eu colocar aqui então, ó. Aqui é o 3. Outra cor, amarelo. Aqui é o 5. Aqui é o 4. Tá. Aqui é o 2. E por fim, de vermelho para vermelhar, acabei repetindo cor. E aqui 1. Acabei repetindo cor. Vou colocar o verde aqui para não ter repetição de cor. 2. Beleza, então olha só. Para cada filtro, ele vai ter um máximo de absorção em função de um comprimento de onda. Para cada comprimento de onda, eu vou ter uma frequência. E é exatamente isso que... Isso, Damião, a frequência depende da fonte, perfeitamente. E é isso daí, nada. C igual a F vezes lambda, exatamente. Então, vamos lá. Eu preciso saber qual é o filtro. Então, se eu quero saber qual é o filtro, eu basicamente já sei que eu tenho que utilizar a frequência aqui do B, então eu vou fazer a conta do V lambda F. Então, olha só, para você que quer saber gravar fórmula, equação da onda, falou de onda, tem que calcular qualquer coisa, é isso daqui que tu vai ter que gravar, é isso daqui que tu vai ter que usar. Falou de onda, tem que calcular qualquer coisa, é isso aqui, beleza? Vai lamber ferida, beleza? Quem vê, lambe com frequência. Então, V aqui é a velocidade da luz. 3 vezes 10 elevado a 8. O comprimento de onda é o que eu quero calcular. E após o cálculo do comprimento de onda, eu vou comparar aqui dos filtros. E a frequência é esse valor aqui em cima, que vai ser 1 vezes 10 a 15, 9 vezes 10 a 14. Beleza? Então, aqui eu vou colocar 9 vezes 10 a 14, beleza? Para usar o número certinho, 10 a 15. 1 vezes 10 a 15. Wallace, por que você está usando esse valor e não o outro? Porque tanto faz, os valores vão ficar muito parecidos, beleza? Vai, girafinha, foge. Gostei dessa. E aí, vamos lá. Eu quero saber qual é o comprimento de onda. Então, o que eu faço? Vou jogar esse valor para lá dividindo. Então, lambda é 3 vezes 10 elevado a 8 dividido por 1 vezes 10 elevado a 15. Perfeito? Então, aqui vai ser o quê? 3 dividido por 1, que vai dar 3. E aqui, ó, 10 elevado a 8 sobre 10 elevado a 15, que vai dar, né, 3 vezes 10 elevado a menos 7. Oi, Vitor. Não tô querendo te atrapalhar, mas eu queria que você visse pra mim se não tá em algum lugar da mesa lá pro professor. Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Eu já procurei em tudo quanto é lugar pra cá. Eu tinha deixado ela pendurada assim na cadeira.
Não, aqui não tá. Aqui não tá não. Não devia preparar isso. Não tá não. Não tá não. Voltando, vamos lá. Então aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 7 metros. E aí quando ele coloca aqui, ó, nanômetros é simplesmente uma conversão desse valor aqui, que é 3 vezes 10 elevado a menos 7, né? E aí, fala-se, mas aqui tá 240, 290, 340, pá. Qual seria o valor correto? Né? Aqui 3 vezes 10 elevado a menos 7, esse lambda vai ser a mesma coisa que 300 vezes 10 elevado a menos 9. Eu simplesmente vou andar, né, duas casas aqui e esse 3 vai virar 300. Suave? E aí esse 10 elevado a menos 9 aqui, ele fala, ó, 1 nanômetro é igual a 10 elevado a menos 9. Ou seja, o comprimento de onda aqui é 300 nanômetros. Perfeito? No gráfico aqui, aonde é que está o 300? Vamos dar um zoom. Aqui está o 290. À frente do 290 estaria o 300. Então seria o filtro de número 4. Letra B. Suave. Essa 7 aqui, a gente já está quase fazendo uma hora de live. Eu vou dar uma pausazinha rapidinho, galera. Não entendeu, Lohan? Você não entendeu qual parte? Você chegou agora, não conseguiu pegar a questão toda, ou uma parte só que você não entendeu? Cheguei. Obrigado, Isa, pelo follow. Chegou agora. Beleza. Não entendeu, Panda, a parte da conta. Beleza, a parte vai para as fáceis, professor. Essa questão aqui, por exemplo, por ela ser mais difícil, e por uma, além da conta dela, se só tivesse a conta e a gente não tivesse que interpretar nada, seria um pouco mais fácil. Mas a gente teve que comparar também aí a questão do texto, né? Vamos lá, 10 elevado a tal. Beleza, vamos lá. Essa questão do 10 elevado a tal, ela não é muito importante. Beleza? Aqui a gente basicamente vai fazer o seguinte. A nossa resposta aqui, ó, eu vou fazer 3 dividido por 1. 3 dividido por 1, que dá 3. E ó, 10 elevado a 8 sobre 10 elevado a 15. Eu vou repetir a base, que é 10, e vou subtrair esses expoentes. 8 menos 15 dá menos 7, beleza? Então aqui, ó, menos 7 é a nossa resposta. Da onde é que eu tiro que 3 vezes 10 é menos 7? Vai para a nossa resposta. Suave? De onde veio 1 vezes 10 elevado a 15? Então, é a nossa frequência, tá, Wassi? Mas por que a frequência é esse valor aqui? Na questão, a questão está dizendo que essa pessoa vai usar um filtro que absorve na faixa do UVB. E aí, o UVB está aqui, ó. Deixa eu apagar tudo isso daqui para você conseguir visualizar melhor. O UVB está aqui, ó. Ele vai desde esse 9,34 até 1,03. E aí eu pego um valor ali, que é 1, para facilitar a nossa questão, para facilitar a nossa conta, e coloco aqui esse 1 vezes 10 elevado a 15. Suave. E aí, quando eu sei que eu tenho que subtrair e não multiplicar os expoentes? Basicamente, se dois números estiverem um do lado do outro, 10 vezes 10 a 7, vou usar os mesmos valores ali, 8 e o 15. Se os dois números, 10 a 8 vezes 10 a 15, estiverem assim, ó, um do lado do outro, tiver uma bola e um x multiplicando, tu soma 10 elevado aqui a 23. Agora, quando tiver um embaixo do outro, um dividindo pelo outro, vai ficar essa resposta aqui, que é 10 elevado a menos 7. Suave? Pegaram? Boa noite, Cauã. Então, eu vou dar um pause aqui e já eu volto. Enem, isso mesmo, Cauã. Sei que você está chegando aqui agora. Eu vou dar 3 minutinhos aqui, né? Vou interromper por uns 3 minutinhos. E quanto é 10 elevado a menos 7? O 10 elevado a menos 7 é muito pequeno. Mas da onde é que a gente tira esse 10 elevado a menos 7 para transformar a nossa resposta? Beleza?
Quando a gente tem aqui nas questões o nanômetro, eu preciso andar com esse valor aqui, 3 vezes 10 elevado a menos 7, beleza? E aí eu vou fazer o seguinte, 3 é a mesma coisa que eu, não, vezes 10 a menos 7, eu posso andar com a vírgula. A vírgula está aqui. Se eu ando para cá, eu viro 30. Se eu ando mais uma, eu viro 300. Então esse 3 virou 300. Vezes 10 é menos 7. Se eu ando uma casa, vai de menos 7 para menos 8. Se eu ando duas casas, vai a menos 9. E aí isso daqui vira o nanômetro na nossa resposta. Beleza? Só um minutinho, já já eu volto. Até loguinho. Vamos lá, preta. Posso? Eu só lembro que eu usei pra ir numa coisa do Michel. Eu tinha botado em cima da. Assim, pendurado numa Nossa, cadeira. muita coisa aconteceu desde o aniversário do Michel. Acho que faz um mês, né? Nossa, você tirou minha roça do meu. Me dando dor de cabeça já isso. Mentira. Você Mentira. falou, procura. Não, Pra cá. eu não procurei pra cá. Porque eu estava com medo de aparecer ali na coisinha. Por isso que eu pedi pra você olhar pra cá pra mim. Porque eu não. Mas você falou procurar pra lá, não aqui. Eu vi você vindo aqui. Não, você era aqui, não. Peraí, eu tenho que fazer isso, peraí. Só achava esfregar na tua casa. Né? Você pega um pouco d'água pra mim? Temperatura ambiente ou gelada? Temperatura ambiente ou gelada? Ambiente. Misturado, misturado. Voltando lindões, voltando lindonas. Eu não sei como é que tá aí. Não sei como é que tá aí. Mas aqui choveu e tá quente pra caramba. Deixa eu ver se tá chovendo por aí, abrir essa janela. Só um minutinho. Ah, não tá chovendo forte, então dá pra deixar aberto. Fala, Cauã, qual é a sua dúvida em matemática? Se eu posso te ajudar aí. Se for alguma coisa que eu posso ajudar aqui rápido, manda ver na tua dúvida aí. Senão. Então vamos voltar aqui, galera. Se liga nessa questão aqui. Essa questão aqui da FUVEST. Porque eu coloquei uma questão que não é da FUVEST aqui. Vamos lá. Essa questão aqui, ó, a gente fez na live anterior. Comenta aí, se tu quiser, por acaso, que eu responda essa questão aqui de novo, deixa o seu like, deixa o seu like, deixa o seu follow e comenta aí eu quero. Senão a gente continua, que eu já resolvi essa questão aqui na live, porque ela tanto de eletricidade, né, quanto de ondas, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos lá. As células fotovoltaicas são componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência. Não, pode deixar só apontando para tu. Precisa perguntar para mim. São capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica.
Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Vou fazer o seguinte com vocês. Na outra aula eu abri aqui o simulador, e agora eu vou abrir de novo o simulador, só que agora de efeito fotoelétrico. Vai ficar mais fácil da gente entender aqui. Efeito fotoelétrico. Obrigado, Lohan, pela rosa. Obrigado, Paulinho, pela rosa. Nossa, me lembrei agora daquelas lives. Obrigado pela rosa. Obrigado pela rosa. É que bom que aquilo acabou, velho. Nossa, que nervoso daquele troço. Vamos lá. Então aqui, ó, esse daqui é o efeito fotoelétrico, né? Vamos lá. Aqui, não sei se vocês vão conseguir... Já não era para estar aqui direto, né? Não sei se vocês vão conseguir ver direito. Eu não tenho como dar zoom aqui, porque se der zoom, vai cortar muita informação. O máximo que eu consigo fazer com vocês é esticar, né, o próprio vídeo aqui, ó. Então, ó, aqui, assim fica melhor, assim fica melhor. Só que eu tenho que lembrar antes que eu tenho que tirar. Vamos lá. Aqui eu consigo alterar esse alvo aqui. Não sei se vocês conseguem, né, perceber que eu tenho uma lanterna, né, e eu consigo alterar a cor dessa lanterna. Essa lanterna está emitindo luz nesse momento infravermelho. Essa luz infravermelha, né, é só você colocar PHET, né, eu vou copiar aqui, ó, o simulador, vou colocar um comentário aqui para vocês, né. Não foi o comentário, não está indo, devido às configurações de live não está indo. Deixa eu ver se é conta de mensagem muito grande ou se é conta de link. Vamos lá. Foi, agora foi. É só copiar esse link aí, Lucas. Vamos lá, beleza. Aqui eu vou conseguir alterar então, time, a cor. Então, ó, não sei se você está percebendo, ó, tá cinza, infravermelho. Coloquei vermelho agora. Coloquei, não, um rosa. Coloquei agora um laranja aqui, ó. Laranja, agora eu coloquei amarelo. Não está acontecendo nada, só estou trocando a cor, não está acontecendo nada. Mas quando eu colocar verde, você vai perceber que vai aparecer umas bolinhas. Que diacho de bolinha é isso? Que diacho de bolinhas são essas daí? Né? Essas bolinhas são os elétrons que estão sendo ejetados do alvo, beleza? Por conta do que? Da luz que está incidindo sobre ele. A partir do momento que eu alterar essa cor aqui, o que vai acabar acontecendo? Eu vou alterar essa cor e eu vou fazer com que esses elétrons se desloquem mais rapidamente. Ó, começaram a aparecer alguns aqui que estão se deslocando mais rápido. Ou seja, eu estou aumentando a frequência porque eu estou alterando a cor. Exatamente, com a frequência aumentando, eu estou fazendo com que esses elétrons sejam ejetados mais rapidamente. E Wallace, por que isso? Porque quando você incide luz sobre o objeto, você está dando energia para aquele objeto. E aí, como as cores têm frequências, as cores tendo frequências, você vai dar energia com uma frequência diferente. Né? Por exemplo, 10 de frequência, são 10 oscilações por segundo, ou seja, você está dando 10 vezes energia a cada segundo. Se dobrar a frequência, você vai dar 20 vezes energia, 30 vezes energia, assim vai. Se eu chegar aqui, ó, no ultravioleta, eu vou dar muita energia e eu vou acabar percebendo que vai aparecer uma corrente elétrica aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, ó, no corrente elétrica, né? Aqui está zero praticamente, ó. Zero. Quando eu for lá para no ultravioleta, aparecendo aqui, ó, 0,153 de corrente. Ou seja, eu aumentei a frequência, dei energia para esse alvo fez uma ejeção de elétrons, ou seja, teve absorção de fótons pelo alvo, pelo material metálico,
e depois dessa absorção de energia, ele acabou emitindo, né, elétrons, ou seja, teve absorção de fótons e emissão desses elétrons ali. Gabarito aí da nossa questão 8 aqui, letra A. Suave. Deixa eu agora aqui eu acertar. Obrigado pela rosa. Foi. Fala, Lucas. Física na faculdade é muito difícil. Cara, sincero, física na faculdade quase não tem física, é muito mais matemática, cara. Dependendo da faculdade que você vai fazer, é praticamente só matemática. E aí você acaba tendo que aprender física lendo livro, porque poucos professores acabam ensinando de fato a física, mais matemática. Isso acaba irritando um pouco. Você vai para aprender física e acaba não aprendendo. Mas é muito interessante quando você vai para o laboratório. No laboratório você aprende muita física. Agora, em relação a ser difícil, pô, é difícil pra caramba assim. É bem dificilzinho. Então vamos lá. As questões 9 e 12 são de daltonismo, para quem se interessa. Os fótons são quando os elétrons dão saltos quânticos, né? Sim, também. Né? O fóton é a luz. O fóton é a luz. E aí essa luz, ela vai incidir no elétron. E esse elétron vai dar um salto quântico. Aí esse elétron vai dar de novo outro salto quântico. Em que momento, né? Vamos lá, basicamente aqui. Aqui a gente tem o núcleo do átomo e aqui a gente tem as camadas da química, né? Camada K, L, M e tal. Se eu dou energia para um elétron, esse elétron ele vai subir de camada. Né? Vamos imaginar aqui que seria K, L e M. Ele saiu da camada L e foi para a camada M. Recebeu energia, subiu de camada. Só que ele tende a voltar para essa camada anterior. Então, quando ele recebe, ele sobe de camada. E quando ele desce, ele segue essa energia na forma de luz. Exatamente, ele fica excitado, né? Excitação atômica. Vamos lá. Questão aqui agora de daltonismo, beleza? Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção das cores. Um para tom vermelho, um para tom azul e outro para tom verde. Caraca, eu acabei de pensar numa piada aqui agora. Um tom Roland azul, um tom Roland verde, um tom Roland vermelho, mano. Na moral. É perfeita essa zoação. Mas perdão, turma. Vamos lá. As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção de cores básicas, como indica a figura. Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, a protanopia é um tipo de daltonismo em que a diminuição ou ausência dos receptores da cor vermelho. Então, quem tem protanopia não vai enxergar vermelho. Pô, foi boa, MC. Pô, foi muito boa. Então, ó, considere um teste com 2 voluntários. Eita, Dudu, saúde. Com 2 voluntários. Uma pessoa com visão normal e outra com caso severo de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados e são utilizadas as cores indicadas na figura. Para qual cartão os 2 voluntários identificarão a mesma cor? Vamos lá, basicamente a gente tem aqui, ó, o problema da gente não identificar exatamente a cor, mas esse círculo aqui do diagrama de Venn, a gente não vai precisar muito dele, porque ele está dizendo o que é vermelho é vermelho, o que é verde e o que é azul. Mas o que é vermelho mais azul é magenta. O que é vermelho mais verde é amarelo. O que é verde mais azul é ciano. E o que é verde, vermelho e azul somados é branco. Suave? É famosíssimo na matemática, né? Conjunto e pá. E aí, beleza. O que basicamente a gente tem aqui? Ele está querendo uma pessoa com protanopia, ou seja, o que basicamente estuda conjuntos, exatamente. O que é a protanopia? Protanopia, a pessoa não vai enxergar vermelho, ou seja, tudo isso aqui, ó, a pessoa não vai enxergar, só que pô, o cinza está ocultando completamente o vermelho, né? Então, ó, tudo isso daqui a pessoa não vai enxergar.
Só que a pessoa não vai enxergar o vermelho apenas, a pessoa não vai enxergar as cores da qual depende o vermelho também. Ou seja, o amarelo não depende de vermelho, então o amarelo não vai ser mais amarelo, o amarelo vai ser verde. O magenta não depende do vermelho também, ou seja, não vai enxergar magenta, ela vai ver azul. Assim como o branco, a pessoa não vai enxergar branco, a pessoa vai enxergar a soma de verde com azul, que é ciano. Então, qual basicamente serão as cores que a pessoa vai enxergar exatamente a mesma cor? Né? Vamos lá, será que a vermelha a pessoa vai enxergar a mesma cor? A pessoa com visão normal vai enxergar vermelho. A pessoa com visão com protanopia vai enxergar cinza, beleza? Ou preto, dependendo da saturação desse vermelho. Magenta, a pessoa não vai enxergar magenta, a pessoa vai enxergar azul. Então a pessoa normal enxerga magenta, mas a pessoa com protanopia enxerga azul. Amarelo, mesma coisa do magenta, a pessoa não vai enxergar amarelo, vai enxergar verde. O branco, a pessoa não vai enxergar branco, vai enxergar ciano. A única cor que as duas pessoas vão enxergar na mesma cor é o azul, porque o azul não depende do vermelho. Ah, mas a outra pessoa não vai enxergar um magenta azul? Sim, mas a pergunta não foi essa. A pergunta foi: qual cor que os dois voluntários enxergaram exatamente a mesma coisa? Azul e azul. Beleza? Não, não. Ele geralmente vai dizer qual é o daltonismo, você precisa interpretar aquilo ali. Sacou? Não precisa gravar, não. Protanopia, deuteranopia, não precisa gravar isso, não. Beleza? Ele vai dizer qual é, vai dizer o que ela não enxerga e você tem que interpretar, né, de acordo com aquilo ali. Então, vamos para a próxima. Questão 10 aqui. A gente já está no meio da lista. Tem questão pra caramba aqui. Né? Tem muita questão aqui pra gente fazer. E já bateu 1h10. O cansaço já tá batendo. Vou fazer essa última aqui, a gente encerra amanhã de manhã. Pra quem quiser assistir, amanhã 8h30 eu tô abrindo live. Beleza? Qual questão, Lucas? A do daltonismo agora? Essa 9 que eu acabei de fazer? Fala pra mim. Essa daqui? Beleza. Beleza, faço sim. Então vou fazer essa questão 10, volto na 9 e encerro a live. Suave? Então vamos lá. Entre os anos de 1028 e 1038, Alhazen escreveu sua principal obra, que é o Livro da Ótica, que com base em experimentos explicava o funcionamento da visão e outros aspectos da ótica, por exemplo, o funcionamento de uma câmara escura. O livro foi traduzido e incorporado aos conhecimentos científicos ocidentais pelos europeus. Na figura a seguir, retirada da obra dele, é representada a imagem invertida de edificações em tecido, utilizando como anteparo. Se fizermos uma analogia entre a ilustração e o olho humano, o tecido corresponde a quê? Então, ó, se você observar, aqui desse lado, a gente tem as construções. Aqui, a gente tem nesse tecido as mesmas construções, só que os objetos aqui apontam para cima, a imagem aqui aponta para baixo. Ou seja, pode mandar sim alguém. Pode mandar sim, sem problema nenhum. Pode mandar sim para mim que eu resolvo com vocês sim. Então, ó, vamos lá, continuando. Então, a imagem aqui projetada nesse tecido é ao contrário, é uma imagem invertida. Essa imagem invertida, ela se assemelha com uma parte do nosso corpo que faz esse mesmo trabalho de pegar, né, uma imagem de alguma coisa e inverter ela. Que parte do nosso corpo faz isso? Vamos lá, vou fazer o desenho aqui dos nossos olhos. Então aqui nós temos primeiramente essa parte preta do nosso olho, e essa parte preta é a pupila. A pupila é por onde entra a luz. E a pupila, ela basicamente consegue dilatar e contrair para a entrada de luz. A íris é a parte colorida. Não, vou colocar aqui um azulzinho. Né? A íris é essa parte colorida. E aí nessa parte colorida aqui, ó,
ela que tem fotossensibilidade e é ela que controla o quanto a pupila vai se dilatar, o quanto que ela vai se contrair. A junção de pupila mais íris se chama cristalino. E o cristalino ele funciona como se fosse uma lente convergente. Então, o sistema cristalino íris-pupila é como se fosse esse furo aqui na imagem por onde entra a luz. Beleza? A córnea é uma partezinha que fica bem próximo do cristalino. Beleza? Então, se não pode ser nenhum desses, só pode ser a retina. A retina é essa parte aqui, ó, do nosso olho, que quando a luz, né, vem daqui, ela pega e projeta, né, o cristalino projeta essa imagem lá na retina de que forma? Invertida. Então, se aqui a gente tem uma seta para cima, na retina a gente vai ter uma imagem para baixo. Então, qual a parte do olho que representa o tecido ali? A retina. Suave? Então, lindões, quem assistiu à resolução dessa questão 9 aqui e quiser se retirar da live, eu agradeço pela sua presença. Se quiser assistir de novo, fique à vontade. Qualquer dúvida, né, vai ser tirada. Eu vou resolver essa questão 9 aqui mais uma vez e vou fechar a live. Agradeço a presença aí de todo mundo, né, e vou agora resolver de novo a questão aqui, que é a questão 9. Beleza? E aí, quem quiser assistir a próxima live, amanhã, 8h30, estarei entrando em live. Beleza? Suave? Vamos então resolver aqui a questão 9. Vamos lá. Os olhos humanos normalmente têm 3 tipos de cones responsáveis pela percepção de cores. Então, basicamente, o nome é esse mesmo cone, que é um órgãozinho, beleza? Que são 3 e cada um deles é responsável pela resolução aqui dos tons vermelho, azul e verde. Beleza? Tu não saiu não, né, Lucas? Ainda tá aí ainda, né? As diversas cores que enxergamos são resultado da percepção das cores básicas, como indica a figura. Ah, beleza. Então, ó, a gente tem 3 cores principais: vermelho, verde e azul. E essas, né, cores principais são as que a gente percebe literalmente. Beleza? Só que a gente percebe só o vermelho se só for, né, luz vermelha. A gente só vai perceber o verde se for só luz verde. A gente só vai perceber azul se for só luz azul. Agora, se chegar uma luz ao mesmo tempo vermelha e azul, a gente vai enxergar como magenta. Chegar uma luz verde e azul ao mesmo tempo, a gente vai identificar essa cor como ciano. Vermelho e verde a gente vai identificar como amarelo. Se chegar as 3 cores, vermelha, verde e azul ao mesmo tempo, a gente vai identificar como cor branca. Beleza? E aí, suave. A protanopia é um tipo de daltonismo em que há diminuição ou ausência de receptores da cor vermelha. Considere um teste com 2 voluntários, uma pessoa com visão normal e outra com casos severos de protanopia. Nesse teste, eles devem escrever a cor dos cartões que lhes são mostrados. Beleza? São utilizadas as cores dessa figura aqui. Para qual cartão 2 voluntários identificarão a mesma cor? Então, eu vou fazer aqui uma tabelinha, né? A pessoa com visão normal, qual a cor que ela vai enxergar, e aqui a pessoa com daltonismo. Deixa eu escrever protanopia, vou escrever com daltonismo. E aqui, qual é a cor que a pessoa com daltonismo ela vai enxergar? Pessoa normal, ela enxergaria vermelho, e a pessoa com daltonismo não vai enxergar vermelho. Ela vai enxergar cinza ou preto, beleza? A pessoa com visão normal vai enxergar magenta? Vai. E a pessoa com daltonismo vai enxergar o quê? A pessoa que tem daltonismo, ela não vai enxergar o magenta da forma que ele é, porque não tem vermelho. Então, ele vai enxergar azul. Exatamente, porque é branco literalmente todas as cores, exatamente. Amarelo. Qual a cor que a pessoa normal vai enxergar? É amarelo. Mas qual cor que a pessoa com daltonismo vai enxergar? Ela não vai enxergar amarelo, vai enxergar verde. A pessoa, né, normal vai ver a cor branca, vai ver cor branca. E a pessoa com daltonismo vai enxergar o ciano. Porque todas essas 4 cores aqui dependem, né, do vermelho para ser visto dessa forma. O vermelho depende do próprio vermelho, o amarelo depende do vermelho, magenta e o branco também. Agora, a cor azul não depende do vermelho,
Logo, azul será visto como azul pela pessoa normal e vai ser vista como azul pela pessoa com daltonismo. Beleza? Suave? Então, nossa resposta aí dessa questão, letra E. Então, para quem está aí presente, amanhã de manhã, 8h30, live de física para o Enem. Show, galera? Obrigado aí pelos likes, obrigado pelos follows, obrigado pela participação, obrigado aí pelos compartilhamentos também. Beijo grande, até amanhã. Valeu, Peabro. Se tu vier amanhã, até amanhã. Valeu, MC. De manhã, 8h30 da manhã. Amanhã, sabadão. Valeu, gente. Show, até amanhã de manhã. O negócio tava na cara, mano. Ah, tu não olhou na cadeira, né? Não tá explicado. Ai, meu Deus, o Fluminense. Acabou quanto esse jogo? Ai, 2x0 Internacional. Atrás, né? O Fábio, o Vitorino substituiu de forma super ok o Fábio e o Manuel substituiu de forma super ok o Thiago Santos. Mas o Ganso, o Arias, o Cauã Elias, foi doloroso demais ver quem estava em campo hoje. Rangel Andrade deu R$5 e botou Terãs, Fuentes e Ignacio. Esses caras têm que entrar. Pelo menos para fazer raiva pra gente. Que eu não sei. Se tu quiser, pode mijar à vontade lá na cozinha. Tá chovendo, ainda bem ainda. Um cachorro que acabou de voltar do banho, não te leva lá fora não, esse pangarezinho. Você só mutou, né? Não.
Que reclamou dessa camisa quando eu comprei, mas tá se amarrando nela. Aí comprar. Mas esse que reclamou tá no show.